Então, a aula está sendo gravada. Bom, pessoal, aula passada eu comentei, né, a gente terminou falando sobre fibras, né, fibra ótica, né. Eu falei sobre essa figura aqui, que ela é bem interessante, que mostra que o meio, né, o canal de comunicação, é nato a ele ter um fenômeno que é a atenuação, né. E essa atenuação, ela segue caminhos, né, não lineares, ou seja, o que que a gente está fazendo aqui? Essa linha X é a frequência, então está aumentando aqui, né, a frequência, ou melhor, está diminuindo a frequência, né, porque está aumentando o comprimento, a gente sabe que o comprimento da onda é inversamente proporcional à frequência. Então, se está aumentando o comprimento, está diminuindo a frequência, né? Então, aqui a gente está diminuindo a frequência da onda. E ao diminuir essa frequência, a gente vê que a atenuação, ela em determinados slots aqui, né, ela meio que se estabiliza. Essa estabilização é quando essa estabilização ela é interessante para a comunicação, né, porque você consegue trabalhar com um sinal de uma forma mais homogênea. Então, sob a perspectiva da camada física, esses vários canais de comunicação que a gente tem é porque utiliza uma faixa de frequência aonde a atenuação ela é mais estável, né? Vocês podem perceber que não é 100% estável, mas ela tem uma estabilidade maior do que em outras frequências, né? Por exemplo, aqui a atenuação está sempre diminuindo, né? Aqui diminuindo, aqui aumentando, né? Então, é por isso que a gente vai ver, né, na camada física, várias bandas, né? Aí um conceito, né, o que é uma banda? É uma faixa de frequência. Então, você tem uma frequência inferior e uma frequência superior. Então, por isso que essas bandas, né, elas recebem geralmente uma banda. Aqui ele está apresentando por comprimento, porque em fibra ótica, geralmente está interessado mais com comprimento, mas comprimento e frequência são duas grandezas, né, inversamente proporcionais. Por exemplo, em redes sem fio, né, a gente vai trabalhar com wireless, a gente já prefere utilizar a frequência, né, 2.4, mas 2.4 é o início da nossa banda, é 2.4 até 2.488, por exemplo, né, então, esse é um ponto importante. Quando a gente vai modular um sinal, a gente precisa trabalhar numa banda. Porque imagina eu falar com vocês em uma só frequência. Estou numa frequência. Mas aí, como que eu vou transmitir uma informação mais complexa? Eu mudo a frequência. Então, nessa banda aqui, cada banda dessa, a gente vai ter uma alteração da frequência, o limite inferior e o superior, para representar uma informação. Se é elétrica, né, por exemplo, vou variar de mais 3 volts a menos 3 volts, ou mais 5 volts a menos 5 volts, então isso vai ser uma banda, né, que eu vou utilizar para modular o sinal, para eu conseguir representar uma informação. Então, a gente terminou a aula falando né? Aqui sobre eu tinha apenas comentado na aula, mas a gente não tinha visto a imagem, né? As fibras, né? Os cabos, né? Pode ser modo single mode, né? Modo simples ou multimode, né? Então, fica bem claro que o simple são cabos que você tem apenas um único, né, fio, né, uma única fibra aqui, né, glass, né, que é vidro, né, a gente até falou sobre a aula passada, sobre a pureza do vidro, né, então você tem um vidro, em volta aqui, né, que ele chama de cladding, que é geralmente um plástico, tá, que vai proteger a fibra, né, porque essa fibra você não pode dobrá-la, você tem uma curvatura para dobrar, se você dobrar demais, você vai quebrar essa fibra. Então, isso aqui é para proteger, né, a fibra. E aqui, né, uma jaqueta, né, um plástico, para proteger também o plástico. Aliás, esse cladding aqui também é uma
um vidro, né? Vocês lembram que na aula eu falei sobre o que mantém a luz aqui dentro, nesse core, né, nesse núcleo, é a diferença de densidade entre o meio. Existe aquele fenômeno, né, de você colocar uma demonstração dessa refração total da luz, aquele experimento que geralmente se faz nas escolas ali, que é você pegar um copo d'água e coloca o lápis, e se você olhar de frente, você vai ver o desvio completo da luz, né? Deixa eu mostrar aqui esse efeito, né, para vocês aqui. Esse efeito aqui, ó, compartilhar aqui. Esse efeito aqui, ó, você pega um copo, aí você coloca o lápis, e se você olhar do lado, parece que o lápis foi cortado ao meio, né? Parece uma mágica, né? Esse aqui é o efeito da refração da luz. Por que que houve a refração da luz? Devido à diferença de densidade entre o ar e o vidro. Então, nós, como referência, o ar aqui está, né, tá conduzindo a luz para os nossos olhos, mas essa água vai acontecer uma refração, né, vai ser diferente, né? Então, esse fenômeno aqui é o fenômeno que é utilizado aqui para manter a luz sempre dentro do núcleo, para ela não se espalhar. Porque se a luz se espalha, ela perde potência, né? Então a gente tem que garantir que a luz viaje a alguma distância, por exemplo. Olha aqui, ó, single mode, a gente está falando, ó, que a distância, a gente vai interligar os equipamentos a uma distância de 100 quilômetros. Então, numa ponta, eu vou injetar a luz e essa luz vai ser conduzida, né, dentro desse núcleo a uma distância de 100 quilômetros. Isso aqui é fantástico, né, para telecomunicações, né, para montar WANs, internets, né, isso aqui é fantástico, né. Aqui a gente tem, né, o outro exemplo de um cabo, né, aqui, né, com vários, né, dentros aqui, né. Aí aqui, né, o Tannenbaum faz essa comparação interessante dos os fios, né, metálicos com a fibra, né, então a distância, a gente aqui vai estar falando em metros, né, por exemplo, 100 metros, aqui vai estar falando em dezenas de quilômetros, bandwidth, né, a largura de banda, ele fala moderada, né, e aqui very high, né, muito alto. Agora, esse moderate, né, moderado, depende muito do tempo, né, o que é moderado há 10 anos atrás é diferente do moderado hoje, né. Mas aqui, hoje em dia, os cabos metálicos, né, seja coaxial ou especificamente o par trançado, a gente vai estar falando na grandeza de giga, né, gigabits por segundo bandwidth, né, largura de banda. Então, a capacidade máxima daquele canal, a gente vai estar falando aqui em giga, e aqui a gente vai estar falando em tera, né. Agora, recentemente, a China conseguiu eu não estou enganado, é hexa. Então, deixa eu olhar aqui. Só um segundo. Ah, não, aqui eu estou achando eles falando sobre a internet, né, de 1.2 terabits, né, 1.2 tera, mas isso que é internet, não usa fibra, mas dentro de laboratório hoje já chega mais do que isso daqui. Deixa eu ver aqui, recorde, vou colocar em inglês, fiber, optic fiber, né? Optic fiber record speed. Não, que bom. Um, um petabytes. Então, peta, né? O que é o peta? É 1000 tera.
Então, assim, é fantástico, né, pessoal? A gente tem até dificuldade de dimensionar, né, esse peta, né? Mas, assim, nosso cérebro não consegue muito bem conceber grandes números, não. Então, fica parecendo que é pouco, mas isso aqui é fantástico. Só esse da fibra, eles fizeram um cálculo, que vocês olham essa reportagem, fibra, China estabelece novo recorde, dá para transmitir, o Japão também, agora parece, sim, é uma briga, né, essa área de telecomunicação é uma briga constante, que a velocidade que eles alcançaram dava para fazer o download de toda a Netflix em poucos segundos, era uma coisa assim, fantástico, né? Custo, né? Aqui, a questão dos cabos, né? Ele fala inexpressivo, né? Mas eu acho que o termo meio forte, né? Inexpressivo, não é bem assim. Os fios, o cabo, seja o coaxial, o par trançado, né? O material primário é o cobre, né? E devido ao crescimento das redes, né? Elevou o valor do cabo do cobre, né? Tanto que não é de assustar e não é incomum roubo de fios, né, para vender o cobre, porque aumentou muito o preço do cobre devido à demanda principalmente na área de redes de computadores, né. Fibra menos barato, né? Agora, em relação à fibra, é interessante que o material para fazer a fibra é extremamente barato, né? Que a gente fala areia, né? Uma maneira simples para falar do que a fibra é feita, mas ela vai outros materiais, mas são todos bem baratos, né? Agora, por que é mais caro trabalhar com fibra? Porque você precisa de mais tecnologia, né, para manipular a fibra. Por exemplo, o fio metálico, a gente tem conectores para conectar, né? A fibra, quando ela rompe, né, você tem uns equipamentos para fazer a conexão de fibra, é mais caro. Então, assim, esse o preço maior da fibra é em relação a os equipamentos são mais caros, né? É menos utilização, então, pela lei de oferta e demanda, quanto tem menos, né? Então, o preço de fabricação é mais caro, mas caiu muito, muito, muito o preço da fibra ao longo do tempo, principalmente com a adoção de fibra pelos provedores de acesso à internet, os IPS, né, Internet Service Provider, os provedores, né, os provedores ao longo do tempo migraram da conexão dial-up, né, que a gente utiliza as linhas telefônicas, né, aí o equipamento tem um modem, depois vem para o ADSL, mas também utiliza a linha de telefonia móvel, depois foi para o wireless, né, as tecnologias de rede sem fio, que foi uma adaptação, porque as tecnologias de wireless não foi para montar MANs, né, o Internet Service Provider vai montar uma MAN, né, Metropolitan Area Network, ou seja, uma rede aérea metropolitana, ou seja, metropolitana no sentido de cidade, né, e a Wi-Fi não foi feito para isso, então foi por muito tempo, os ISPs, né, com essas Wi-Fi, né? Wi-Fi é um jeitinho, tanto que muitos não seguem a lei as regras de potência. Existe uma potência máxima que o seu transmissor, né, pode utilizar. Senão você está fora da legislação brasileira. Muitos fogem. Muitos vão colocando antena, não deu conexão com antena de 8 dBi. Aí então vou colocar de 10, não deu de 10, vou pôr de 12, não deu de 12, vou pôr de 14, não deu de 14, vou pôr de 24. E vai aumentando, aumentando, mas existe uma lei que regulariza a potência máxima que você pode transmitir. Justamente, senão um vai degradar o sinal do outro, porque as redes Wi-Fi, elas possuem somente 20 canais. Então, uma cidade inteira interligada com 20 canais, um acaba atrapalhando o outro, né? E isso, à medida que os provedores de internet foram crescendo, né, e as pessoas, né, adotando, foi gerando problemas seríssimos. Aí muitos saíram do 2.4, já foi para o 5.8, mas essa é uma briga de cachorro onde que ninguém ganha.
o correto mesmo é o que a gente, é o que está sendo feito hoje em dia, né, que é a adoção de fibra óticas. Claro que em lugares de longa distância, onde não dá para passar uma fibra, aí sim o Wi-Fi, ou a tecnologia wireless, melhor, wireless, é a mais indicada, né. Questão de conveniência, né, que é fácil de usar, que é menos fácil, está levando em consideração essa conveniência a parte de montagem, tá? Que a, o, a fibra ótica, como eu disse para vocês, né? Ela tem a grande vantagem, principalmente o pessoal da Telecom ama, a questão da leveza, né? Muito mais leve. Uma fibra substitui milhares, a banda de uma fibra substitui a banda de milhares de cabos de coaxial, então, assim, o peso, eu acho que o livro, o Tannenbaum traz um exemplo, né, enquanto no exemplo que ele fala de toneladas, o outro é de quilos, é uma coisa assim, um exemplo que ele compara, né, o peso de tantas fibras metálicas com de fibra, então, a fibra é bem mais leve, então traz essas vantagens, né. Em relação à segurança, tá, pessoal, segurança, ela é uma palavra que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu gosto muito da analogia da segurança com uma cebola. Então, você tem várias cascas. Então, uma segurança final, ela vai ter várias cascas. Da parte da camada física, a segurança ela trata da a facilidade ou a dificuldade de você comprometer um sinal. Por exemplo, os fios, né, os fios metálicos, por exemplo, né, eles são mais sensíveis à interferência eletromagnética. Fibra não sofre problema, ela não tem interferência eletromagnética. Então, você pode passar a fibra em cima de um gerador de energia que não interfere zero na comunicação. Se você pegar um fio, simplesmente um fio de energia elétrica, né, perto do cabo de uma LAN, né, ele pode dar problema, né, motores, né, geradores de energia. Um outro aspecto bem interessante em relação à segurança, que toda passagem de corrente elétrica gera campo eletromagnético. Então, é possível você monitorar fisicamente os dados de um cabo sem mesmo ter que romper aquele cabo. Simplesmente existem equipamentos que você chega perto de um cabo e você consegue ler a corrente elétrica, né? Existe até alguns equipamentos bem baratinhos, simplesmente para saber se tem corrente ou não, né? Que alguns eletricistas utilizam, passam na parede para saber onde que está passando o fio de energia elétrica, né? Ali ele só detecta. Agora tem uns mais específicos, né? Que consegue ler a corrente elétrica, né? Se tem ou não tem, mas a variação da corrente elétrica, né? E aí consegue, através dessa variação, entender a modulação e, através da modulação, fazer a codificação, ou seja, ler os zeros e uns que estão sendo passados naquele cabo. Beleza? Agora, fibra não. Fibra eu não tenho nenhum equipamento que eu passo ali em volta do cabo que eu vou conseguir monitorar a transmissão. E se romper o cabo, a comunicação para na hora, né, se eu romper a fibra, né? Então, em relação à parte também de segurança da camada física, as fibras são bem mais interessantes, né? Bom, aí o Tannenbaum, né, fechando essa parte que ele chama das transmissões, né, confinadas, né, que aí aparecem os fios metálicos e as fibras, basicamente, né, ele passa por um estudo, né, uma subseção, uma seção, né, que é as transmissões sem fio, né, wireless, né, sem fio, né. E aí, para falar sobre as transmissões sem fio, a gente precisa entender um pouquinho sobre esse espectro eletromagnético, né, as transmissões por rádio, transmissões por microwave, esses dois conceitos de rádio e de microwave, ou microondas, né, derivado desse conceito aqui de spectrum, né,
Depois as transmissões por luz, e, como o Tannenbaum gosta de fazer, eu acho também bem interessante, uma comparação entre as redes sem fio e as redes, né, com fio, seja fio metálico ou fibra, né. Então, essa figura aqui, ela é bem interessante, porque ela mostra que a gente, ó, aquele conceito de band, que eu falei para vocês, a gente tem esse aqui, que é o espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético? É toda a faixa da onda, né? Então, só que para nós, né, para a perspectiva de telecomunicação, de redes, né, da tecnologia que é utilizada para transmissão, né, de dados, a gente vai trabalhar aqui, ó, 10 a 4 Hz, né, então a gente está falando 10 mil Hz, né, 10 kHz, de 10 kHz a 10 elevado a 16, né, que é um número gigantesco, né, então 10 elevado a, deixa eu até ver aqui que unidade que é, unidade de medida de 10 elevado a 6, acho que a 16, né? Ver se eu consigo descobrir aqui. Não há, não é definida. Né? Então, aqui é bem grande mesmo, não tem definida uma unidade de medida para 10 elevado a 16. Então, aí aqui, a gente tem as bandas, tá vendo? Eu falei para vocês que essas bandas são uma faixa de frequência que ela possui aquela característica, né? A atenuação ela é controlada e elas são aplicadas para diversas atividades humanas, né? Por exemplo, aqui ó, low, né? O L é de low frequency, né? Frequência baixa é utilizado para os sistemas marítimos, né? Então eles estão funcionando ali 10 a 5, né? Pegando a metadezinha aqui, 10 a 5, a gente está falando em 100 kHz, né? Aí a gente tem as rádios aqui, né? AM, vão estar trabalhando 10 elevado a 6, né? Então a gente está falando aí os seus megahertz, né? Alguma coisa nas faixas do megahertz, né? O cabo coaxial, a gente quando trabalha com cabo coaxial, ó, a energia elétrica que a gente vai colocar no cabo coaxial vai estar nessa faixa de frequência, ó, de 10 a 5 até 10 quase a 9. Par trançado, a gente está falando nessa faixa de frequência aqui, satélites nessa faixa de frequência, que provavelmente, ó, 10 elevado a 10, né, são 10 zerinhos, né, então 9 zeros, com 9 zeros a gente vai falar K, mega, giga, então a gente vai estar trabalhando lá nos 10 gigas, 15 gigas na faixa de frequência, né? E aí aqui eu acho interessante esses nomes, né, que chega um ponto assim que eles falam, cansei, porque olha só que interessante, o L é low, né, medium, high. Então aqui nessa época, né, eles já colocaram isso aqui como high, né, muitas décadas atrás. Aí eles começaram a trabalhar com uma faixa de frequência maior, aí eles colocaram very high. Aí aumentou mais, eles colocaram ultra high. Aí depois eu não sei mais o que, mas aí é tipo assim, superlativos, sabe? Foi colocando superlativos, superlativos até um pouco, não, acabou os superlativos. É tipo a brincadeira da criança, né? Meu pai é mais forte que o seu. Meu pai é do tamanho do universo. Não, meu pai é o tamanho do universo vezes o universo. Então, aí aquela brincadeira que chega um ponto, não tem mais como. Então, aí aqui acabou esses nomes aqui, né? Não tem mais, né? Mas são... Então, quando a gente fala, faixa de frequência, alta frequência, né? A gente, teoricamente, está falando uma frequência por volta de 10 a 7, né? Então, a gente está falando aqui alguma coisa em volta dos seus megahertz, né? 10 a 9 vai estar trabalhando no gigahertz, que vai banda UHF. A gente escuta muito isso, né, nas rádios, VHF, 93 FM, as ondas VHF. Por que é VHF? Porque é uma faixa de banda que está nesse... Então, o Spectrum
é todas essas faixas aqui, tá? E aqui o Tannenbaum, ele colocou poucos, né? Porque ele formou, depois a gente vou abrir uma imagem para vocês perceberem que isso aqui tem mais ainda bandas, né? Assim, é mais divididinho. Se a gente pegar aqui, ó, 10.4, né? Fazendo na área aqui de comunicação, porque como vocês podem ver aqui, né? Aqui a gente tem comunicação, mas não de computadores necessariamente, né? Que aqui é ondas marítimas, né? Por que que os barcos, né, usam baixa frequência? Porque quanto maior é a frequência, mais é o comprimento da onda. Então é interessante, né? LF, né, a gente, dependendo da potência que se coloca, a gente consegue falar com a onda dá a volta no planeta. No planeta, né? Então, pessoal que trabalha com rádio amador, né, vai trabalhar nessa faixa de frequência bem baixa. Esse cara aqui de Pix fala com um cara lá em Nova York. Por quê? Porque baixa frequência, a onda ela é grande. Vai aumentando a frequência, o comprimento da onda vai ficando pequeno. Quanto maior é a frequência, mais retilíneo é. Por isso que a luz, né, a luz aqui, né, a frequência da luz visível, né, ela é praticamente reta, né? E aqui em cima a gente tem as faixas de frequências mais utilizadas, né, pela, pelo sistema de telecomunicação, né? Então, rádio, né? A gente está aqui 10 a 9 até 10 a oitava, microwave, né? A gente está falando 10 elevado a 8 a 10 elevado a 10, né? Então, aqui a gente vai estar trabalhando aqui com muitas das tecnologias, né? De LANs e 3G e 4G está em microondas, né? Por que chama microondas? Porque é uma banda, microondas é uma banda. Tudo isso aqui são ondas, mas microwave é uma banda que está entre 10 e 8 a 10 e 9, ou seja, que é a faixa dos seus gigahertz, que é o que a gente utiliza nas LANs, 3G, 4G, né? A gente está trabalhando aqui, então aqui 2.4 gigahertz, aqui eu estou trabalhando com 3, né? 3 ponto qualquer coisa gigahertz, né? Esse G aqui não é de gigahertz, não, é de geração, né? Então, 3G, terceira geração, sistema de telecomunicação, 4G, né? Quarta geração, né? O 5G, ele faz um uso de várias faixas de frequência, tá? Inclusive faixa de frequências bem altas, de 3 GHz a 30 GHz. E essas 30 GHz, essas ondas, né, são ondas extremamente, né, se você aumenta a frequência, você aumenta a largura de banda, né? Aqui, ó, veja, o espectro de luz que nós conseguimos enxergar é essa faixa bem pequenininha aqui, ó, bem pequenininha, né? Então, evolutivamente, os nossos olhos evoluíram, nosso sistema de visão evoluiu para pegar essa faixa. Por isso que a gente não vê, a luz é uma onda eletromagnética, tudo aqui é ondas eletromagnéticas, mas a gente não vê o UV, né? Apesar de a gente receber a todo momento UV, né? Ultravioleta, né? O Sol emite, né? UV, X-ray, né? Raios gamas, né? Infravermelho, micro-ondas, rádio, né? A gente está são ondas como a luz visível, né? Só que o nosso olho capta somente essa faixa de frequência, né? As suspeitas, né? É uma hipótese, né? Que o olho se especializou, né? Na faixa de frequência que é emitida pela natureza, né? Os frutos, a vegetação, então todo o meio material à nossa volta, a faixa de frequência que elas emitem, né? Que é o que a gente enxerga? A gente enxerga a luz que vem do sol, bate no objeto e é refletido para os nossos olhos. Nossos olhos se especializaram nessa faixa de frequência aqui, né? Mas é interessante a gente ver que existem outras, né,
faixas de frequência aqui. Essa figura aqui, que ela é bem interessante, ó. Aqui a gente vai de 300 MHz a 3 GHz e 3 GHz a 30 GHz, né? O Wi-Fi, né, que a gente fala que é o ISM, né, que é essa pequena faixinha de frequência que está circulado aqui, ó, né, essa pequena faixinha de frequência é o que a gente pode utilizar sem ter que pedir, né, direitos e tal, né, porque a transmissão, ela tem que respeitar a legislação do país. Cada país tem a sua legislação, mas essas faixas de frequências aqui, né, elas são padronizadas, né, pela ITU, geralmente a ITU, International Telecommunication Union, né, é responsável, né, por padronizar essas faixas de frequência, senão cada um usa do jeito que quer, né. Então, por exemplo, aqui a gente tem, deixa eu ver se der zoom aqui, eu acho que não fica legível, né, mas eu acho que nem consigo dar o zoom aqui. Mas espalhado aqui, nesses quadradinhos, por exemplo, faixa de frequência que vai utilizar para aviação, faixa de frequência que vai utilizar para o míssil, que é a parte militar, faixa de frequência que vai utilizar para satélites, para radares, eles têm que estar tudo dentro dessas faixas aqui. Então, e como vocês podem ver, o quão é muito bem dividido, né? Como que é incrível, né? O quão complexo é também, né? Como é disputado, né? É por isso que quando vai surgir uma nova geração, o que aconteceu no Brasil com o 5G. O 5G do Brasil deu conflito com alguns sistemas de TV digital. Então, teve um processo um tempo que se gastou para padronizar no Brasil o 5G, porque deu conflito com a TV digital. Aqui são as faixas de frequências, né, mais específicas, né, em relação a ISM, que é aqui, ó, não licenciadas, né, a gente não precisa pagar para utilizar. Se a gente voltar para uma faixa de frequência rádio, né, existe o leilão, né, o governo coloca, ó, na cidade de Picos vai ter disponível a faixa de frequência tanto até tanto. Aí faz o leilão. Quem quer ter o direito de usar, né, que é licenciado, toda rádio, toda TV é licenciada. Então, existem os leilões, você paga, né, depois você fica pagando um aluguel para poder utilizar aquela faixa de frequência, e essas regulamentações, né, elas têm uma vigência, geralmente 20, 30 anos, para dar tempo para as empresas recuperar o dinheiro investido, né. Há outras faixas de frequência, como essa aqui que a gente está falando, ó, 26 MHz, 83 MHz, 100 MHz, quer dizer, isso aqui é a largura de banda, né, a banda de 26 MHz, 83,5 MHz, 100 MHz, 255 MHz e 100 MHz. Né? E aqui embaixo a faixa de frequência, ó, 902 a 928. Então, se eu pegar 928 menos 902, eu vou ter 26 MHz. Aqui, ó, 2.4, né, o equipamento é 2.4, mas ele não vai trabalhar só no 2.4, ele tem que variar a frequência. Ele vai variar a frequência de quanto? De 2.4 a 2.4835. Então, essa aqui é a nossa banda. Então, é uma banda de 83.5 MHz. Né? E aqui está basicamente as tecnologias de rede sem fio, né, que a gente chama, que é padronizada pela ITU de 802.11. Aí são aqui, por exemplo, algumas tecnologias, a B, a G, a N, né, antes aqui teria a A, né, que não é a primeira, primeiro veio, engraçado, né, veio a B, trabalha com 2.4, aí ela ficou muito povoada, né, de equipamentos, né, aí eles fizeram a A, só que a A, ela vai trabalhar com 5 GHz, ela vem para cá, ó, o A, 802.11a, só que primeiro foi o B, depois que foi o A, né, aí depois vem o G, aí só que o G e o N, né, eles podem trabalhar tanto com 2.4 quanto com 5.8 GHz, 5 GHz. Só que veja bem, quando a gente fala 5 GHz,
não significa que 5, né? A gente tem que pode ser de 5,25 a 5,35, onde que aqui a gente vai ter uma banda de 100 Hz, ou 5,47 a 5,725, que aqui vai ter 255 Hz, né, uma banda maior, ou 500, 5, né, 5 GHz, né, e 725 até 5 GHz, 825, que aí vai dar mais 100 MHz. Então, os equipamentos, né, vão estar trabalhando nessa banda aqui. Então, se, por exemplo, aqui em casa, tiver vários equipamentos trabalhando no 2.4, os equipamentos vão estar variando a frequência nessa faixa aqui. Mas essa faixa ainda pode ser dividida, o 2.4, né, por exemplo, se a gente pegar a tecnologia 802.11b, vai pegar essa banda e dividir em várias frequências que são chamados canais. Então, cada canal é um subgrupo dessa banda, é uma divisão. Então, a tecnologia 802.11b vai pegar essa largura de banda e dividir em 20 canais. Então, cada equipamento vai estar utilizando um canal. Isso para evitar, né, que haja uma interferência de um equipamento com outro equipamento. Quanto mais equipamentos numa mesma banda, maior é a interferência. A interferência é algo ruim, né? Ele vai comprometer a qualidade da transmissão, tá? Então, aí a gente, na camada física, vai aparecer técnicas, né, de modulação para justamente lidar com as interferências e os problemas que pode acontecer de ter vários equipamentos numa mesma banda, tá? Bom, em relação à transmissão via rádio, né, a gente pode ter, qual que é a vantagem da transmissão via rádio, né? Geralmente, essa transmissão vai acontecer em longas distâncias. Aqui, nessa figura, mostra uma coisa bem interessante, que existe uma fórmula que a gente utiliza para calcular a altura da torre, né? Então, dependendo da distância, essa torre tem que ganhar tanto de altura. Por quê? Por causa da curvatura da Terra, né? Se não fosse a curvatura da Terra, eu conseguiria colocar aqui uma antena de 10 metros, uma outra antena de 10 metros, e afastando, 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 e se não tivesse obstáculo entre elas, a comunicação iria funcionar. Mas na vida real isso não acontece, porque vocês podem perceber, como está aqui nessa outra figura, eu posso pegar a potência, né, dessa torre, né, essa linha que está representando a transmissão do sinal, eu posso aumentar essa linha, essa potência, que nunca esse cara vai chegar do outro lado, ignorando a ionosfera, que aqui a ionosfera é uma região, né, da, da órbita terrestre, né, que ela é carregada por íons, e quando uma onda eletromagnética bate nela, ela é refletida, né, ela é refletida. E só que ela não, a gente não já se utilizou ela nos primórdios, né, dos estudos experimentais, mas a gente não utiliza a ionosfera para fazer essa retransmissão aqui, porque essa ionosfera ela não é homogênea, como está mostrando essa figura. Ela ao longo do tempo, ela vai variando, porque a ionosfera ela é em razão da atividade solar, né? Existem várias condições que influenciam no formato da ionosfera, da força da ionosfera. Então, a gente não utiliza a ionosfera, mas ela reflete as ondas eletromagnéticas. Algumas vezes, as pessoas em uma determinada região conseguem receber ondas, né, que elas não estão no caminho. Mas por que ela conseguiu receber? Por causa, né, um dos possíveis motivos pode ser até por causa da ionosfera. Mas voltando aqui sobre a curvatura da Terra, ela é tão interessante porque se a gente tivesse uma Terra plana,
a gente bastaria afastar essas torres que a comunicação seria possível, né? Mas a gente sabe, e aí as fórmulas levam em consideração, e a matemática não tem partido, a matemática não tem gosto, não é comunista, não é capitalista, a matemática põe número. Se for verdade, vai funcionar. Então, a gente deriva, tem uma série de funções, de equações matemáticas, que a gente precisa levar em consideração a curvatura da Terra para funcionar, né? Então, aqui não é questão de eu acho, eu não acho, né? É matemática. E ela não mente. Só uma curiosidade, né, que no livro ele comenta, né, que além da ionosfera, né, a gente voltar alguns anos, né, algumas décadas para trás, né, nos experimentos, nas transmissões via rádio, né, inclusive a Lua foi já utilizada para fazer essa retransmissão para a Terra, refletir a onda, né, de volta para a Terra. A Lua já foi utilizada para isso. A Lua ela favorece porque o solo tem muito minerais, né, que refletem as ondas eletromagnéticas. O problema da Lua é que ela não está parada, né, nem ela nem a Terra está parada, né. Então, em uma determinada situação pode ser utilizado, um dia ou outro dia não vai, né. Então, você não dá para colocar criar um sistema estável de comunicação, de telecomunicação, utilizando a Lua, mas já foi utilizado na área militar, né. Aqui ele fala, né, sobre alguns problemas, né, relacionados à transmissão, são os multicaminhos, quando você transmite uma onda, né, essa energia, ela vai ser propagada em várias direções, né, quanto maior a frequência, mais reta a energia vai estar concentrada, né, quanto menor a frequência, mais espaço, né, esparso, né, mais difundido vai estar a energia, né? Então são os efeitos que ele comenta sobre a transmissão em relação à luz. Essa luz que ele fala aqui é basicamente o laser, a utilização de lasers, né? De alta frequência. E aí, o laser é bem interessante, que se a gente vai aqui no espectro eletromagnético, né? O laser vai estar numa frequência bem alta, né? Lembre-se, quanto maior a frequência, mais energia você gasta. Então, por que que antigamente já não trabalhava com essa faixa de frequência, já que a gente sabe pela lei de Nixte, de quanto maior a frequência, maior a largura de banda, então vamos trabalhar com frequência alta. Mas a gente precisa ter equipamento para isso. A gente tem que ter processador capaz de manipular essa variação muito grande. Então, primeiro, você tem que ter equipamento. É por isso que a gente, inicialmente, quando a gente vai aqui, inicialmente a gente vai trabalhar com 2.4, depois que a gente vai trabalhar com 5. Por quê? Porque 2.4 você tem que ter processador menos potente do que o 5. Quanto maior a frequência, mais processamento é necessário para codificar e decodificar o sinal. E o outro é energia. Então, por exemplo, aqui os raios gamas, o pessoal de astrofísica, né, que estuda o universo, analisando os raios gamas, porque para produzir esse raio gama é energia muito grande, né? Gastam energia muito grande para produzir esse tipo de onda nessa faixa de frequência, né? Então, voltando aqui, né, os lasers, né, interessante que o laser, como eu mostrei para vocês, a faixa de frequência é muito alta, então você tem uma alta largura de banda, mas aí ele tem uma desvantagem que básica, você tem que, como uma mira de um sniper, você tem que mirar completamente, perfeitamente, né? O transmissor com o receptor, né? Um lado transmite, o outro lado recebe, né? Que é a luz, você tem um transmissor, né? Que é o laser ou o LED, e o outro lado você tem um fotorreceptor. Então, ela, obrigatoriamente, ela é simplex. Para fazer full duplex, né? Você tem que
duplicar. Então, você precisa ter um laser de um lado, um laser do outro, o fotoreceptor de um lado e o fotoreceptor do outro lado, né? Você precisa duplicar os equipamentos. Mas o grande problema de utilização de luz na telecomunicação, o Tannenbaum conta no livro, né, uma historinha, que a primeira vez um congresso, né, e aí bastante tempo atrás, eu não lembro mais, não tenho de cabeça exatamente, mas muitas décadas atrás, ele estava trabalhando, ele estava num congresso que iam apresentar essa tecnologia, né, de transmissão via laser, né, um disruptivo ali para o momento, e eles muito empolgados foram à noite, porque é para ninguém saber, então eles foram à noite e montaram o equipamento, né, testaram, né, o laser, e assim, alta velocidade, isso tudo super empolgado, e no outro dia, né, durante o congresso, eles foram apresentar e, pum, não funcionava. E o que eles descobriram? Que a condição, né, ali, a condição atmosférica, aqui no prédio, né, começou a evaporar a água. Quem já não viu o efeito do vapor da água no asfalto quente, né? Vira ali, né, a densidade muda, né, a água tá está evaporando, e a gente falou sobre o problema da refração, ali do exemplo do lápis no copo d'água, né, a refração, então ele vai refratar a luz, né, e a luz não vem no que tem que bater exatamente no foco, não estava batendo, e aí não teve o canal. Isso é um dos grandes problemas da utilização de LEDs, né, e lasers, né, assim, no espaço, né, traz essa desvantagem, né. Então, a melhor opção é confinar mesmo nas fibras, né? Então, aí no final, o Tannenbaum faz uma comparação, né, das redes, né, de fibra com as cabeadas, seja ela as metálicas ou fibra ótica, as redes sem fio, né, com a metálica ou fibra. Então, rede sem fio, fácil e quase inexpressiva aqui de ser deployed, né? É uma tecnologia barata, porque você não tem que ter o meio de condução, o próprio meio é o espaço, né? Uma rede cabeada, você tem que comprar o cabo. Numa rede sem fio, você não precisa do cabo. Né? Naturalmente, suporta mobilidade, né? A cabeada não, porque imagina você saindo com o seu celular e um fio na rua, né? Impraticável, né? Naturalmente, suporta broadcast, né? Porque a onda, ela é propagada para todos os lados, naturalmente, mas dependendo também da faixa de frequência. Quando você aumenta a faixa de frequência, ela vai confinando, né? É igual vocês pegar um LED naqueles equipamento que a gente compra, que é baratinho, aqueles LEDzinhos, né? Ponteiro, né? Que a gente usa para dar aula, né? Aí você vê que ali a luz ela é confinada, né? Mas mesmo assim, aonde ela, em volta dela, você percebe uma certa luminosidade, né? Transmissões podem interferir uma na outra, né? Por isso que elas precisam ser gerenciadas. É por isso que existe o conceito de banda, por isso que existe o conceito de canal, e as tecnologias da camada física, né? Elas precisam lidar com as interferências, vão criar técnicas para manipular a onda, para fazer a modulação, para ser mais imune à interferência. Por exemplo, a gente vai utilizar modulação não utilizando apenas uma característica da onda, a frequência só, ou a amplitude, mas a gente pode misturar elas, né? A gente pode representar um bit 1 em uma determinada frequência, em uma determinada amplitude ou em uma determinada fase. Então, a gente manipula essa onda para representar zeros e uns e dificultar a questão da interferência. Sinais fortes, né, podem naturalmente, né, variar a força do sinal, né, strength, quer dizer, a força do sinal pode variar aí as taxas, né. Em relação à fibra, né, ou as redes cabeadas, né, aqui ele está querendo falar redes cabeadas, né, elas
trazem como vantagem, né, um controle melhor pelo engenheiro das taxas. Elas têm um preço para ser implantadas e elas não suportam mobilidade e broadcast naturalmente, né? Você tem que criar técnicas para implantar a mobilidade, né? A camada física naturalmente não implanta a mobilidade nem o broadcast. Bom, aí a gente entra, né, fazendo um link aqui com o início da aula, né, que eu estava apresentando lá sobre os satélites, né, mas aqui é só uma visão geral, tá? O objetivo desse capítulo 2 realmente é dar uma visão geral, porque é uma camada que a gente tem que entender, né, um básico, como as coisas funcionam, mas a gente não é o nosso material do dia a dia no nosso trabalho, um profissional da área de sistemas de informação, né? Mesmo o profissional de ciência da computação, não é ali o ambiente dele, não é o que a gente chama de o, a, o chão de fábrica, né? Não é ali que ele está trabalhando, né? Mas para a gente ter apenas conceitos, porque querendo ou não, hoje a gente vai contratar um link, né, de um provedor ou de um sistema de telecom, e a gente tem que entender um conceito básico de como as coisas funcionam, né? Então, aqui, sobre os satélites, né, de comunicação, a gente tem alguns tipos de satélites, né, que são os GEO, são satélites geoestacionários, e os LEO, né, que são os satélites de baixa órbita. Também existe um conceito chamado MEO, que é o de mídia, né, mas não são muito utilizados justamente devido àquela área lá, né, a ionosfera, tá, que é uma área carregada. Ela não é nociva ao ser humano, desde que a gente não fique ali o resto da vida. Por exemplo, a gente sabe que, porque o que é ionizante, o grande problema das ondas de rádio, desculpa, ondas eletromagnéticas, onda de rádio é uma faixa de frequência. O problema das ondas eletromagnéticas é quando elas são ionizantes, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com esse conceito de ondas, né, ionizantes. Você pode ter ondas ionizantes em diversas faixas de frequência, tá? Então, por exemplo, quando você vai fazer raio-x, né? O raio-x, aquilo ali são ondas ionizantes, né? O que é uma onda? O que é uma onda ionizante? São ondas que elas têm energia suficiente para arrancar elétrons dos átomos, né? Então, alterando a matéria viva. Então, essas ondas são perigosas e elas podem estar em diversas faixas de frequência. Então, o raio-x quando a gente vai no raio-x, ali é uma onda ionizante, né? Dá até medo, né? Porque todo mundo põe aquela roupa, vai apertar o botão, sai fora, né? E a gente fala, putz, agora aqui vai explodir, né? Mas para nós, existe um potencial, existe um risco potencial, mas a probabilidade de algum problema é se a gente ficar ali naquele tomando raio-x todo dia, todo dia, todo dia. Por isso que o profissional ele sai porque ele está ali todo dia. Né? A gente, inclusive, muitas das vezes, quando a gente vai fazer um raio-x, a pessoa pergunta: qual a última vez que você fez um raio-x? Tal? Acho que é uma média de 1 a cada 3 meses, se eu não tô enganado. Posso estar falando besteira, mas eu sei que existe um intervalo, né, para diminuir muitos riscos, né, de provocar alguma doença, especificamente câncer, né, porque é, essa alteração, né, pode gerar, pode quebrar as moléculas, né, os RNAs e a célula na sua duplicação, duplicar de forma, levar o código genético errado, e aí que é o grande problema do câncer, né. Então, a ionosfera é uma região de íons, né? Ela é uma região ionizada. Mas ao passar por ela, né, por exemplo, quando o astronauta passa por ela, ele passa poucos segundos. Ele não está morando ali.
Então, existem aquelas leis das conspiração, né? As conspirações, quer dizer, não é nem lei, né? É conspiração, e muito menos teoria, tá bom? Porque vocês na área acadêmica, por favor, tá? Não confunda. Principalmente vocês que vão fazer TCC, que vão trabalhar com ciência, né? Cuidado, né? Infelizmente, no, no falar popular, no popular, né? As pessoas falam em teoria como uma hipótese. Ele tem o fulano tem uma teoria, então é uma hipótese. Na ciência, não. Na ciência, a coisa mais forte que existe é a teoria. Então, uma teoria é um conjunto de ideias, né? Que elas estão relacionadas, que elas são testadas e que elas são validadas ou por provas matemáticas, lógicas, é, ou através de outros meios, que isso pode mudar muito das áreas da ciência, né? Então, quando a gente fala uma teoria, né, é algo extremamente forte. Né? Uma teoria, nada, a gente, como humanidade, está evoluindo, e uma teoria pode cair devido à nossa capacidade de enxergar mais e mais ao longo do tempo, né? Então, mas para você derrubar uma teoria, você tem que ser um cara muito bom, você tem que ter você tem que criar, né, um novo conjunto de regras, e não é só tirar do bolso. Você tem que provar matematicamente, ou você tem que criar novas relações, você tem que testar, e isso demora tempo, né? Não é como as pessoas falam, eu tenho uma teoria que eu acho que amanhã vai chover. É uma teoria. Não, isso não é teoria, isso é uma hipótese. Você está supondo, você está fazendo outra coisa, né? Então, essa região ionosfera, né, ela não mata ninguém, você pode passar por ela. Então, alguns falam, o cara nunca foi para o espaço porque se passar pela ionosfera morre. Se tomou raio-x, você morreu, meu amigo? Não morreu, né? Então, ali você levou bomba, um bombardeio de íons. Você não morreu, você não morre. Pode você ficar ali dentro, ali, tomando todo dia, há uma potencialidade para você pegar um câncer, que também é uma probabilidade, não vai lei da probabilidade, né? Significa que vai acontecer. Então, os satélites podem estar esses tipos de satélites, né? Está relacionado à altura deles, tá? A altura deles. E o geoestacionário, nenhum satélite está parado. Eles têm que estar em movimento, tá? Senão eles vão ser atraídos por alguém, né? O objeto mais próximo, geralmente, do satélite é a própria Terra, então vai ser atraído pela Terra. Agora, o geoestacionado, ele está numa velocidade igual à velocidade da órbita da Terra. Então, que é muito, a velocidade da órbita da Terra é 46 mil e tantos quilômetros, né? Deixa eu procurar aqui. Então, a velocidade, ele tem que manter uma velocidade, só que é uma velocidade igual à velocidade da Terra, né? Então, a, a, no Equador, né, a gente tem aí por volta de 44 mil quilômetros, né? Então, tem que estar uma velocidade de 40 mil quilômetros por dia. Quer dizer, a mesma velocidade da Terra, né? 40 mil quilômetros por dia. Então, aí o dia tem 24 horas, dividir isso por 24, você vai ter o resultado por hora. Então, só que, por que é geoestacionário? Porque em relação a um ponto de referência na Terra, ele está parado. Então, se tem um satélite geoestacionário aqui, né, em Picos, a gente olha para cima, a gente está vendo ele, toda vez que a gente olhar para cima, a gente vai ter a sensação que ele está parado, mas ele não está parado, ele só está na mesma velocidade do que nós, né? Então, é questão de referência, né? E os satélites baixos, Léo, não, eles têm que estar em uma velocidade muito grande para não ser atraído da Terra, né? Atraído pela Terra.
Ops, então aqui, ó, né, são só para vocês terem uma noção, né? Então, um satélite de baixa órbita, a gente está falando algo em torno aí dos seus 5.000 quilômetros, né? Só para vocês terem uma noção, o, aí, como que chama? I, como que é? International, agora me fugiu, bloqueei aqui minha cabeça, IIS, como que chama? Ah, ah, Estação Internacional, ela, a gente consegue enxergar ela, inclusive, a olho nu, né? Muitos dos satélites a gente enxerga a olho nu, inclusive os lá do bobão lá, do cara da Tesla lá, como é que chama lá? Hoje meu cérebro tá me bloqueando aqui, tá me sacaneando. Elon Musk, né? O Elon Musk lá, o da Starship, né? Do projeto dele, né? Que ele faz uma constelação de satélites. Né? À noite é muito bonito, você vê aquele monte, parece um monte de meteoros passando. Né? Muitas pessoas, inclusive, assustam, né? Acham que os OVNIs, né? É OVNI, porque assim, é realmente. Deixa eu ver se consigo pegar aqui constelação. Como chama, pessoal? Ajuda o professor aí, o satélite, como chama? Satélite da Starlink, né? Starlink, isso. Starlink. Estou uma imagem aqui. Aqui, ó. À noite você olha e fica desse jeito aí, ó, como mostrando para vocês, né? É bonito, você olha no espaço e vê aquela sequência ali, né? Bem, fica bem bonito. Algumas pessoas ficam bem assustadas, né? Olha para o céu e tá aquela monte de. Então, esse aqui é um exemplo de low, né? Então, satélite de baixa órbita. Vou botar aqui. E aí temos o. Ops, vou voltar para cá. Ok. Aí nós temos o de médio. Aí, como vocês podem perceber, o médio está justamente nessa região de ionizada, né? Que é aqui esse famoso cinturão de Van Allen e o cinturão de Van Allen, né? Ele tem dois níveis, né? Aqui e aqui. Então, um problema que os equipamentos, né, acabam se estragando mais rápido por causa dessa área, né, que você tem mais interferência, então o sinal ele pode variar, a potência do sinal pode variar ao longo do tempo, então é uma área bem perigosa. Agora que eu falei para vocês que essa latência a gente pode calcular, porque uma onda eletromagnética, ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Então, se a gente tem aqui a 5 mil quilômetros, né, a velocidade é distância sobre o tempo. Se eu tenho a velocidade, eu tenho a distância, eu posso calcular o tempo. É o que eles chamam de latência aqui. Então, a latência, olha qual que é a vantagem de se trabalhar com o Léo, é que você tem uma latência de 1,7 milissegundos. Quando você vai para o MEL, você tem 35,8, de 35 a 85 milissegundos. E quando a gente vai lá para os geoestacionários, ele vai para 270 milissegundos. É muito, né? Então, assim, para alguns tipos de comunicação, de aplicação, aliás, isso aqui é um problema. Por exemplo, aplicações de tempo real, né? Aplicações, jogos, né? 270 milissegundos já gera um impacto. Quem gosta de jogar vai saber falar aí, vai ter o sentimento que 270 milissegundos é um tempo grande. Só para a gente ter uma ideia, né? Deixa eu compartilhar aqui uma outra coisinha com vocês. Só um segundo. Deixa eu abrir meu terminal aqui. Só um segundo.
Deixa eu compartilhar aqui um terminal. Apresentar outra coisa. Janela. Quero apresentar este cara. Então, vocês estão vendo meu terminalzinho aqui, né? Então, só para ter uma ideia, né? O ping, né? Um comando que a gente usa muito em redes de computadores, né? Para ver se uma máquina está ativa, né? Se não responder, não significa que não está ativa, tá? Porque o ping é um comando que vai utilizar um protocolo da camada 3, né? Veja, a gente está na camada 1, então, na hora que a gente chegar na camada 3, a gente vai estudar esse protocolo, que ele, o ICMP, né, chamado ICMP, que é um protocolo, como o próprio nome fala, Internet Control Management Protocol, né, protocolo de gerenciamento e controle da rede. Então, uma das finalidades do ICMP é a gente saber se uma máquina está ativa, né. Então, esse ping vai enviar uma mensagem para essa máquina, e essa máquina, à medida que ela recebe, ela vai devolver uma mensagem para mim. Então, eu tenho o tempo da mensagem de origem menos o tempo da mensagem de resposta, e eu calculo aí a latência, né? É o que a gente chama de RTT, né? A gente chama em rede de computadores disso, na verdade, de RTT, né? Que é o tempo de retorno. Então, o ping, eu vou pegar uma máquina qualquer, uma máquina da Google. Então, é o ping e tal. Eu vou pingar, e veja que aqui, ó, a gente está 41 milissegundos é o tempo de ir e voltar. Então, 20 milissegundos, né, para ir, para voltar, mais ou menos, né? A gente pode fazer uma média aqui, quer ver? Ctrl C, limpar a tela. Então, ping 8.8.8.8, eu quero 5 pacotes, né? Só enviar cinco mensagens. Então, aí no final do ping, ele vai gerar uma estatística muito interessante para a gente, né? Eu falei que era o RTT, né? Round Trip, né? Time, o trip é viagem, né? O round é de retorno, né? Redondo, né? Então, ir e voltar, round, essa ideia. Aí ele me mostra o mínimo, a média, o máximo e o desvio padrão. Então, o mínimo foi 4,9 milissegundos, a média 41,4 milissegundos, ao máximo 41,7 milissegundos, e na média o tempo variou, desviou 0,3 milissegundos de um pacote para o outro, né? Então veja que a gente está falando de 20 milissegundos, né? Dividindo por 2, né? Que é o tempo de ida e de volta, perfeito? Então vamos voltar aqui. Só um segundo, deixa eu voltar para os slides. Então, só para a gente poder ter uma noção, né? Então, 270 milissegundos é, né, 10 vezes, 12 vezes mais, né? Então, isso aqui, geralmente, é dependendo do tipo de aplicação, tá? Dependendo do tipo de aplicação. E agora que tem uma informação interessante, ó. Então, para a gente ter uma cobertura da Terra, né? Para a gente conseguir cobrir toda a Terra, nessa altura, a gente precisaria de 50 satélites. O MEL, a gente precisaria de 10, e o geoestacionário, apenas 3. Né? Apenas 3 é o suficiente para cobrir toda a Terra. Ah, então por que a gente não tem apenas 3? Bom, ele está falando uma cobertura, né, da Terra. Agora, veja, os satélites têm propósitos diferentes, têm proprietários diferentes, né? Tem, bom, então é por isso que vão ter, com certeza, muito mais do que 3, porque o 3 é uma cobertura, mas não é só porque você consegue cobrir a Terra que você consegue oferecer serviços à Terra, né? Devido à demanda, né? Então, não é porque eu tenho, por exemplo, um provedor que oferece internet no mundo inteiro que eu vou precisar somente dele. Não posso ter outros, porque tem a sobrecarga, né? Tem as finalidades e assim por diante. Então, mas aqui dá uma ideia de cobertura, né? Espacial. Com apenas 3 GEL a gente conseguiria, né? Cobrir toda a Terra. Então, aqui dão todo o sistema baseado em satélite. A gente vai ter esses que ele chama de VSAT, né, que faltou um T, né, VSAT,
que é uma antena, né, um equipamento, né, que tem antena, né, não é somente antena, é um equipamento que tem a finalidade de transmitir para o satélite, né. Eu falei já para vocês, o satélite é um equipamento, basicamente, que está no espaço, que tem antenas solares para oferecer energia elétrica. Ele possui também aqui gases comprimidos para poder direcionar o satélite, porque ele pode variar ao longo do tempo. E os equipamentos, por quê? Porque ele vai receber uma onda eletromagnética, ele vai receber um sinal, esse sinal vai chegar, né, fraco, e ele vai retransmitir um outro sinal, né? Aqui ele mantém a informação, né? Então essa informação chega numa frequência e ele retransmite em uma outra frequência. Tem que retransmitir em uma outra frequência para não comprometer o sinal que sobe com o sinal que desce. Senão vai gerar lá, ele próprio vai estar gerando conflito, interferência, ele com ele mesmo. Então a frequência a que sobe é uma frequência, o que desce é outra frequência, e devido a que esse equipamento ele tem que ter gás, ele tem que ter bateria, então geralmente, né, se faz esse equipamento aqui para durar por volta de 10 anos, né, esses satélites tradicionais. Esses que eu falei no início da aula, sobre esses CubeSat, né, satélites Cube, né, que são bem pequenininhos, têm o tamanho de um U, né, que é 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, né, eles dura aí um ano, um pouco, e aí a própria Terra atrai, a gravidade da Terra atrai eles, e eles são incinerados na entrada da Terra, né. Inclusive é um acordo internacional que todo o equipamento deveria, né, todo equipamento que se coloca em órbita, eles devem ser desintegrados, né? Eles não podem ser resistentes o suficiente para quando há uma reentrada na Terra, eles cair e gerar problemas, né? Então, a ideia é que eles vão sendo desintegrados, né? Por quê? Porque a velocidade, né, de atração, a gravidade vai aumentando a velocidade, essa velocidade chega a velocidades muito altas, né, e a gente, como eu falei, está falando em coisa de 20 e tantos mil quilômetros por hora, e esse atrito do material com a atmosfera acaba incandescendo, né, queimando o próprio material. Mas existem coisas muito interessantes aí de alguns mistérios aí de alguns materiais que deveriam ser desintegrados e não são desintegrados, né? Bom, as bandas, né, elas recebem nomes, né? Por exemplo, aqui a banda L, a S, a C, a KU, a KA, né? Então, cada letrinha dessa é uma faixa de frequência em gigahertz. Então, algumas vezes, até alguns equipamentos de televisão falam, a gente está transmitindo na onda L, na onda S. O que é essa onda L? O que é? É uma faixa de frequência, né, que está sendo utilizada. Aí o livro vai trazer algumas tecnologias, né, é, alguns projetos, né, um primeiro projeto aí, Iridium, né, de criar uma constelação de satélites para oferecer internet no planeta. Isso aí, o Iridium é um exemplo, mas provavelmente as novas as novas edições vão trazer outras mais recentes, né? Como a do próprio que eu comentei, né? A Starlink é uma interessante. Existem outras, tem uma que é mais interessante, uma do, do, da Inglaterra, do Reino Unido, né? Que eles também estão formando uma rede de satélite, só que é para oferecer internet gratuita, por isso que ela é bem interessante. Esqueci o nome dela, é One alguma coisa. Deixa eu ver se eu lembro aqui, quer dizer, lembrar não, ver se o Google me ajuda a lembrar, só um segundo aqui. É,
Não tô achando. Era o One alguma coisa. Projeto Inglaterra. Terra. Não tô achando. Mas, enfim, existem outros projetos, não somente o da Starlink e tal. E aí, por fim, né, o Tannenbaum faz essa comparação do fibra e de satélite, né? Satélites podem ser rapidamente setup, né? Colocado, arranjado, né? Implantado em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? Então é muito interessante, né? O sistema de satélite devido, você não precisa de cabo, né? Como o equipamento fica lá, né? Em grandes alturas, tem uma área de cobertura muito grande. Qual que é o grande problema dos satélites, né? É como colocar o satélite no espaço, né? E a gente tem poucos, apesar de a gente estar em 2025, no início da aula a gente estava conversando um pouco sobre a evolução da área aeroespacial, né? Mas é poucos países que têm esse poder, né, tecnológico, né? E é um grande poder, né? Você ter a capacidade de colocar, de ter satélite, né, ter independência é muito grande. No Brasil, se eu não estou enganado, é somente os Estados Unidos, a Rússia, a França, a China, a Índia. Acho que são somente esses 5 países. Então, de um leque de 146, 147 países no mundo, apenas 5 têm esse poder, né, essa capacidade de colocar um satélite no espaço. Então, tecnologicamente, é um desafio muito grande. O outro é o custo, né? O custo é muito grande. Tanto o custo do desenvolvimento tecnológico do foguete, quanto o combustível, porque ele consome muito, combustível em toneladas. Então, a gente está falando aí o envio de um satélite, colocar um satélite em órbita, uma coisa de milhões. Então, assim, é um espaço extremamente atraente para grandes empresas, gera muito lucro, né? E é uma forma de, hoje em dia, mais do que nunca, é uma independência, né? Por isso que é importante que todo país tenha essa independência tecnológica e não ficar dependendo, né? Porque o satélite tem vários fins, né? Tem o fins da parte de telecomunicação, de entretenimento, né? Da comunicação, mas também de vigilância, na parte de militar, né? Então, eles têm, tem vários, os satélites têm várias utilização, né? E as fibras, né, uma comparação, as fibras, né, você não precisa, apesar de, quando a gente compara fibra com o fio, o cabo metálico, né, par trançado ou coaxial, né, o fibra é mais caro, mas quando a gente compara fibra com satélite, aí sim eu posso falar que é inexpressivo, né, se a gente comparar com satélite. O custo é muito menor, bem menos, bem mais barato do que de satélites, né? E mais um outro ponto positivo da fibra é que ela consegue oferecer mais banda, né? Satélite, a gente vai estar trabalhando em gigahertz e fibra, a gente está trabalhando em tera, né? Então, ainda as fibras são mais interessantes. Beleza, pessoal? Bom, sobre esse capítulo, tem uma parte muito interessante, que é falar sobre a parte de modulação e multiplexação. Então, esse capítulo finaliza com esses conceitos importantíssimos em relação à camada física, né? Aqui a gente falou sobre fibra, sobre satélite, sobre os tipos de cabo, mas são um conteúdo mais fácil de digerir, não é satélite é algo que a gente, né, sabe muito bem, já assisti filmes, já viu em jornais, é algo que naturalmente é só uma historinha, né? Mas ali no início do capítulo, desse capítulo, ele trouxe ali um embasamento, conceitos matemáticos mais refinados, né? Um conceito que a gente precisa debruçar um pouco, fazer um esforço maior para entender, teorema de Nix, teorema de Shannon, a série de Fourier, né?
esses são os conceitos mais bem elaborados, que a gente precisa de um esforço maior. E ao outro esforço que a gente vai precisar é nessa parte de modulação, entender? Só que são importantíssimos. Nesse início desse capítulo, você não entendeu o que é largura de banda, você não conseguiu entender como que eu transformo hertz em bits por segundo, que eu não entendi o que é uma onda, então serviu de nada esse capítulo. Esse capítulo você tem que terminar entendendo esses conceitos básicos de como uma onda eletromagnética pode ser moldada através das suas propriedades. E essa moldagem é justamente modular, é moldar. Então essa parte ela é importantíssima e devido já depois dessa aula, está todo mundo já cansado, vamos deixar esse tópico para a semana que vem. Tá? Então, um tópico aí muito importante para a semana que vem, beleza? E por hoje é só. Finalizo aqui a aula, depois até amanhã eu coloco a aula dessa semana tudinho lá no Cigar para vocês, se quiserem assistir. E bom resto de semana, bom final de semana, e a gente se vê na segunda-feira, beleza? Então põe a lista de presença aí. Professor, se puder, eu só queria tirar uma duvidazinha, não é